Boa tarde, mais uma tarde chegando, ensolarada. A Larissa tá aqui hoje, meteu um miguezão na sexta, passou o final de semana todo curtindo o carnaval, mas hoje veio trabalhar, não teve como, né? Expectativa, pular carnaval. Realidade, em casa, de cama, tomando antibiótico, remédio na veia e companhia. A praga que sabe Deus quem jogou pra eu ficar em casa no carnaval, amigo, pegou, viu? A praga ninguém jogou, porque todo mundo na Band ficou resfriado, meio gripado esse semana passada aí. Ó, vou te falar uma coisa, tem muita coisa acontecendo aí no final de semana, o programa tá recheado, então se você quiser mandar sua mensagem, 997 16 80 14, pode mandar mensagem aqui, ó. Se te quiser mandar foto, pode mandar, quiser mandar vídeo, pode mandar. Vamos falar de Taubaté, de São José e também do Campeonato Carioca, do Paulista e tudo mais. Do vexame do Brasil, Deus, que está de fora das Olimpíadas, amigo. Esse Ramon é horroroso. Amanhã eu vou fazer um especial sobre o Ramon. Bom, vamos começar então falando de coisa boa. A vitória da Águia frente ao Monte Azul na Série A2 com um golaço dele, Gustavo Nicola. Se o torcedor do São José já foi triste, ele nem se lembra mais. A Águia tá literalmente voando na Série A2 e é mais líder do que nunca. Neste fim de semana, os comandados de Ricardo Costa foram a Monte Azul Paulista e já começaram ligados no 220. Logo no primeiro lance, Serafim roubou a bola da defesa e rolou para Nicolas, que de primeira mandou na trave. Aos 15 minutos, resposta do Monte Azul, Cauê foi cortando a defesa joseense e bateu de fora da área, assustando o goleiro Ariel. Os donos da casa seguiam em cima. Gui Salles dominou com categoria, mas na hora do 10, desperdiçou a chance de abrir o placar. A Águia respondeu mais uma vez com o Nicolas, que livre decidiu mandar a bomba de longe, mas faltou calibrar a direção do chute. E o primeiro tempo ficou assim, igualdade sem gols. Na etapa final, o Monte Azul foi pra cima e logo aos 2 minutos, Black quase tirou o grito de gol da torcida nessa batida de canhota. Só que quem abriu o placar foi o São José, e num golaço. Nicola recebeu de fora da área e mandou um pombo sem asas no ângulo, sem chances pro goleirão e colocando a Águia na frente, 1-0. E o Speed Fim não é só velocidade, mas também habilidade. Nessa ele entortou a zaga e bateu de esquerda, sorte do Monte Azul que Castellani estava esperto e fez a defesa. Nessa bomba de Romeu, quem brilhou foi Ariel, que se esticou como um gato para defender. O lance foi bom, mas a narração do Evandro Cardoso, amigo, roubou a cena. Sobe som aí, Vaguinho. Vai pra cobrança, o Romeu manda um bico, um tiro de 12. Na trave, depois do defesaço, que pulou como um gato. Deu um tapa na bola, ainda ela foi na trave com o Ariel. Jackson tava com fome de gol e aqui deixou o zagueiro na saudade. Só parou na defesa de Castellani. Mas a insistência foi recompensada. Aos 49, ele mesmo, Jackson, subiu livre na área e de cabeça fez o segundo do São José, selando a vitória por 2-0 e a liderança isolada na Série A2. O São José vem jogando muito bem, fora de casa, dentro de casa, mais uma vitória, líder absoluto aí do campeonato. E o Serafim, como sempre, sendo o escape do São José pela ponta esquerda. O que corre é brincadeira, todo jogo ele incomoda o adversário e abre muito espaço para os outros jogadores poderem fazer o gol. E que golaço do Nicola também. Nicola sensacional. E o Jackson agora, né, nas primeiras rodadas ainda meio criticado, aquela dúvida de vai, não vai, perdeu aquele gol feito em casa, o torcedor tava assim, será? Mas nos 2 últimos jogos mostrou ali que é um jogador de origem mesmo, o atacante tá lá para fazer gol. Exatamente, ia falar isso. O atacante tem que fazer gol. Se jogar bem, jogar mal, o importante é botar a bola para dentro do gol. E ele fez isso nos últimos 2 jogos, então vai caindo aí na graça das torcidas, né? O torcedor já tá assim, segue o vice, porque o líder tá lá, isolado, tranquilo. Olha, agora vamos mudar para Taubaté. O Burrão perdeu em casa pro Oeste, num jogo que não podia ter perdido.
Debaixo de um calor acima dos 30 graus, a torcida do Taubaté se ajeitou na sombra para assistir o Burro contra o Oeste no Joaquinzão. A novidade no time titular foi o meia Yamada, que vinha pedindo passagem nos últimos jogos. Mas quem abriu o placar foi o Oeste logo aos 7 minutos com o centroavante Tite, que aproveitou o cruzamento e fez 1-0 para os visitantes. O Oeste gostou da ideia de cruzamentos e seguia apostando nisso. Só que aos 20 minutos o feitiço foi contra o feiticeiro. O Taubaté mandou na área, o goleiro Iago falhou, Bambam aproveitou e olha ele aí, Yamada fez o gol de empate para o Burro. Na bola parada, Eliandro partiu confiante, mas o chute foi para bem longe. Lucas Xavier cruzou e achou Kevin Fraga na área, que cabeceou e assustou o goleiro Iago. O Oeste levava perigo principalmente com o Reifit e também com o camisa 10 Wanderson. Mas o primeiro tempo ficou assim, tudo igual no placar, Taubaté e Oeste 1-1. Na segunda etapa, o Taubaté decidiu ir para cima do rival e David Ribeiro começava a dar trabalho para a defesa. E aos 13 minutos, Reifit levou o segundo amarelo e foi expulso. O Taubaté teria um a mais por bastante tempo. David Ribeiro recebeu em profundidade e bateu. A bola passou do goleiro, mas o zagueirão tirou em cima da linha o segundo do Taubaté. E nessa bela troca de passes entre Yamada, Bambam e Alvinho, Yamada recebeu cara a cara, mas mandou para fora a grande chance da virada do Burrão. E o David seguia tentando, dessa vez de cabeça, só que sem sucesso. Mas aos 45 do segundo tempo, o pior estava por vir. Lucas Alvim saiu de 2 e Grasson fez pênalti para o desespero da torcida taubatiana no Joaquinzão. Alex Reinaldo foi pra bola e soltou a bomba, fazendo 2-1 para o Oeste, mesmo com 1 a menos em campo. Yamada até tentou o gol de empate já nos acréscimos, mas a tarde não era do Burrão mesmo. Final de jogo no Joaquinzão, Taubaté 1, Oeste 2. Mesmo com o jogador a mais em boa parte da etapa final, Taubaté sofre o gol nos acréscimos, chega à segunda derrota consecutiva e liga o sinal de alerta na Série A2. Eu acho que você perder nunca é bom. Futebol, uma equipe quer vencer, ela tem que saber passar um momento difícil. E se tiver que passar um momento difícil, é melhor agora. Na metade da tabela, que nós temos uma semana cheia para trabalharmos, para corrigirmos, para recuperarmos jogadores e a equipe mostrar força agora. Que esses momentos que você tem que ver o jogador, nós todos, né, o clube, a comissão, e nos juntarmos, né, e acreditar, trabalhar, não achar que está tudo errado, porque nós não podemos entrar, só pedir desculpa por torcedor, que nós entendemos, né, a frustração do torcedor. E agora é trabalhar para tentar reverter esse ponto perdido fora de casa. Essa para o Taubaté é uma das primeiras e poucas semanas cheias desde que o campeonato começou, né, por causa do carnaval. Mas dessa derrota tem muitos pontos a serem analisados. Primeiro, derrota em casa. Já saiu atrás do placar, com um jogador a menos. Yamada, o Pedro até falou no começo, né? Era um jogador que vinha pedindo passagem. Aí, quando tem a oportunidade, me pede um gol como aquele num momento tão importante do jogo. E a gente elogiou aqui o Grasson por várias vezes, né? A defesa do Taubaté, uma defesa mais sólida, tal, a dupla de zaga. Mas aí, no lance do pênalti, amigo, Juvenil foi pra cima, foi com a perna, ele podia ter travado a jogada de tantos jeitos. Tudo bem, os dois também que estavam ali pra travar, ficaram assistindo o lance. O Grasson ficou naquela, ou eu travo, o que eu faço aqui? Aí colocou a perna, não dá. Dessa vez para o Taubaté não tem muito o que a gente comentar aqui, porque foi triste de ver, 2-1, não pelo placar, né, mas por tudo que aconteceu no jogo e alguns jogadores se desdobrando em algumas posições e outros deixando a desejar. Então, no final ali o Wilson até falou, né, é normal a frustração do torcedor, tal, mas antes perder agora, enfim, a questão não é a derrota. A questão é como foi a insatisfação do torcedor nesse jogo, tá justamente por isso. Se fosse ali contra um adversário de ponta de tabela, começou brigando, abriu o placar, enfim, mas não foi o que aconteceu com um a menos. Não tem explicação. É exatamente isso que eu ia falar. Um jogador a menos, jogando em casa, com o apoio da torcida. Tava 1-1 no primeiro tempo e o Taubaté vindo melhor, jogando bem. Yamada perdeu aquele gol, mas foi uma baita jogada ali. Realmente, não pode perder um gol quando sai na cara do goleiro. Poderia ter dominado, mas dentro do campo a gente sabe que tem que ser segundos para pensar. O que tá nas redes sociais até do Taubaté ali é a torcida já pedindo a cabeça do Wilson Júnior. Vários torcedores já estão assim, reclamando muito, dizendo que não dá mais para continuar e tal.
Então o Taubaté vai chegar complicado pro clássico aí contra o São José. Precisa ganhar o A gente jogo. até brincou, né, na estreia, a gente falou, nossa, o estilo mesmo do Wilson parecia muito um estilo de jogo sempre pelas laterais, né? Sim. O Eliandro na estreia, a gente falou, caraca, jogou e jogou muito, né? Era um cara com as bolas paradas, fazia muita diferença. Nessa isolou uma bola parada, é claro, cada dia, nem todos os dias claro, são dias dá de pra glória. jogar bem. Mas aí a outra lateral também. Fernando não teve o melhor dia, a melhor atuação, tá voltando de lesão. E aí sobra, é claro, pro treinador. Se for cair alguém, a coisa sempre começa por ali, né, Lucas? Sempre é o treinador. Antes da gente falar do Carmo, Exato. quantos dias faltam pro Clássico do Vale? Exatamente. 9 dias para esse clássico e quem vai falar mais sobre isso e também falar sobre a vitória da Águia, a derrota do Taubaté é o Antônio Carmo. Pode vir, Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola. Você pensou que a gente não vinha? A equipe toda está aqui no Carnavalzão, levando para você informação e opinião no grande programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Os donos da bola, com Larissa, com o BZK, com o Pedro, Bernardo de Folga. Vamos acompanhar tudo aí para a gente poder levar para você a informação e falar principalmente do futebol no fim de semana. São José ganhou, segue nadando de braçadas. E o Taubaté, burrão. Que pisada na bola, hein? Que coice maldado. Taubaté não podia perder do Oeste sábado no Joaquinzão. Perdeu por 2-1. Aí você pode olhar gols perdidos, erros, técnico não acertou aqui, a zaga errou ali no pênalti no final do jogo, uma série de coisas. Tira tudo isso de lado e pensa, tem que ganhar do Oeste, não podia ter perdido. Principalmente no segundo tempo, o Oeste teve um jogador expulso, o Taubaté ficou com um jogador a mais e não conseguiu ganhar o jogo. Para piorar, perdeu. Vejam vocês como o futebol é muito dinâmico e muda muito rápido. Sábado passado, o Taubaté tinha vencido o Linense por 1-0. Tinha colado ali no São José com 2 pontos de diferença. A gente já imaginava um clássico, né, com os 2 times na ponta. Aí o São José ganhou os seus 2 jogos seguidos, o Taubaté perdeu os 2. E agora já fica 8 pontos atrás, já com reclamação da torcida e tudo mais, e já deixando o clima mais pesado, já pensando no clássico que vai ser daqui a 2 rodadas. Ao contrário do Taubaté, o São José vai sobrando. Ganhou bem do Monte Azul, lá em Monte Azul, sábado por 2-0, suportou um forte calor, um gramado pesado, grama alta, ficou difícil, mas o São José soube controlar a situação, foi jogando o seu futebol pausado, sem correria, e no segundo tempo, depois do golaço do Gustavo Nicola, que gol, hein, Nicola? Bacana mesmo, de fora da área. Pronto, o jogo ficou na mão do São José e aí o time tocou, podia ter feito o segundo gol, que veio com o Jackson já no finalzinho, bem antes. Perdeu o gol, São José, Nicolas, Serafim, Jackson. São José dominou completamente o time do Monte Azul. Ganhou e ganhou merecidamente. Folga geral essa semana, o pessoal todo vai treinar bastante. No sábado, o Taubaté vai a Rio Claro e o São José recebe o Lanterna Comercial, com grande chance de mais uma vitória. Ao longo da semana a gente fala mais sobre isso, tá bom? Um abraço, amanhã é terça de carnaval, mas os donos da bola vai estar no ar. A folia continua por aqui, né, Carmo? Obrigada pelas informações. Agora a gente fala sobre vôlei, porque a equipe do São José estreia hoje no Sul-Americano, frente ao CDV, uma equipe do Uruguai, às 4 horas da tarde. A competição acontece no ginásio do Galegão, em Blumenau. Os joseenses conquistaram o direito de disputar esse torneio depois da conquista do vice-campeonato da Copa Brasil na última temporada e agora chegam ao Sul-Americano com uma única missão, que é buscar a vaga no Mundial de Clubes. Ao todo, 9 equipes disputam esse torneio e estão divididas em 3 grupos. Os joseenses estão no grupo B, ao lado do time uruguaio e do Policial Vôlei da Argentina. Somente os líderes de cada chave e o segundo colocado com a melhor campanha avançam às semifinais. E os 2 finalistas, então, garantem a vaga no Mundial antes mesmo da viagem. O Schwank já tinha dito, né? O nosso maior objetivo dessa vez, nessa primeira competição internacional, é conseguir essa vaga para o Mundial, que seria lindo, hein, Lucas? Que seria mesmo, porque tá o São José e o Cruzeiro, né? Cruzeiro que já ganhou 8 vezes esse título. E o São José é bom, primeira competição internacional, então o time vai firme e vai tentar chegar nessa final, né? Sim. Pelo menos classificação para o Mundial aí. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Manda sua mensagem pra gente aí que a gente vai ler todas no final do programa.
De volta com os donos da bola. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho do Corinthians, da nova contratação, que é o técnico do Timão, Antônio Oliveira, que chegou do Cuiabá e chegou muito bem. Reavivou até o nosso querido Yuri Alberto. Quem diria, hein? O peso ali para a nação corintiana, ufa! Saiu a zica nesse fim de semana. É claro, né? O treinador mal chegou, tem muita coisa para fazer, mas pelo menos ali, o que era necessário para sair a zica já conseguiu, né, Lucas? Não, mudou o clima, né? Sim. Mudou os ares, conseguiu fazer algumas mudanças pontuais no time. O Wesley também jogou alguns jogos, já começou jogando, jogou bem, tá vindo bem. O Yuri Alberto voltou a fazer gol, fez gol nos últimos 2 jogos. Tá igual o Jackson do São José ali, fez um gol de cabeça, fez um gol importante agora nessa última vitória do Corinthians. E ele que é um português, que passou por foi zagueiro em Portugal e passou por alguns times de lá, passou pelo Atlético Paranaense aqui no Brasil, no Santos, Cuiabá e agora chegou ao Corinthians e chegou muito bem. Tá mostrando um bom trabalho aí no começo do trabalho no Timão. Reavivando aí o Corinthians, que estava perigando ser rebaixado no Campeonato Paulista. E aquelas notícias que a gente trouxe no início da temporada, né, falando daquela parceria com a casa de apostas, enfim, que era a mais milionária, né, do futebol brasileiro, a maior, enfim, tem que ser real mesmo, né? Porque o que o Corinthians está gastando agora só em rescisão, o que gastou com o Mano e agora para poder trazer o técnico também, né? Pouco mais de 1 milhão, um valor quase que real, perto do que pagou para o Mano poder sair, né, Lucas? Mas já é uma galera de dinheiro saindo, acho né? Que foi quase uns 20 conto pro Mano passar o carnaval aí, tá bom, né? Tá tranquilo. E olha, esse final de semana foi mesmo diferente, viu? O Corinthians ganhou o jogo, o meu São Paulo perdeu da Ponte Preta e o Flamengo, para variar, venceu no Carioca. Fim de semana de carnaval e também de rodada agitada no Campeonato Paulista. Teve time invicto sofrendo a primeira derrota, gol no finalzinho, Corinthians tirando a zica e muito mais. Começando pelo São Paulo, o tricolor paulista foi a Campinas encarar a Ponte Preta com o time titular, mas viu a Macaca abrir o placar com esse golaço de Gabriel Rizzo aos 30 minutos do segundo tempo. O soberano foi pra cima, mas quem marcou foi a Ponte com Renato, que pegou de primeira e decretou o fim da invencibilidade tricolor nesse 2-0 no Moisés Lucarelli. Já o Bragantino recebeu o São Bernardo no Nabizão, querendo disparar na liderança do Grupo C. Sondado pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz fez 1-0 para os donos da casa, mas a vantagem não durou nem 5 minutos, já que Silvinho empatou e deu números finais à partida. E a Inter de Limeira embalou, viu? Chegou à 3ª vitória seguida no Paulistão e decolou na tabela ao vencer o Botafogo por 2-0, com gols de Lucas Xavier e Bochecha, chegando na vice-liderança do Grupo C com 10 pontos. E o Corinthians, hein? De treinador novo, com estreia de Antônio Oliveira, o Timão finalmente voltou a vencer após 5 derrotas seguidas. O primeiro gol foi neste pênalti pra lá de polêmico em cima de Fagner, que Maicon bateu e abriu o placar. No segundo tempo, Yuri Alberto também fez o dele, trouxe a vitória alvinegra pra cima da Portuguesa na Neoquímica Arena. O Santos foi pra Mirassol e abriu o placar logo aos 15 minutos com Rainer. De La Torre empatou ainda no primeiro tempo. Aos 37 da segunda etapa, William Bigode fez o dele e tudo caminhava para mais uma vitória do Peixão. Mas Mário Sérgio, já nos acréscimos, empatou para os donos da casa e foi isso, 2-2 e 1 ponto para cada lado. Completando os jogos do final de semana, o Água Santa fez o dever de casa e venceu o Ituano por 2-0, encostando na zona de classificação. Hoje, mais 2 jogos fecham a 7ª rodada. O Palmeiras encara o Santo André fora de casa às 7, de olho na melhor campanha do Paulistão. Às 9, Novo Horizontino e Guarani se enfrentam no estádio Dr. Jorge Ismael de Biassi. E pelo Carioca, apenas um jogo neste final de semana. O Flamengo encarou o Volta Redonda em jogo atrasado da 3ª rodada no Maracanã. E foi um show rubro-negro, 3-0 com gols de Gabigol e Pedro, além de Ayrton Lucas fechar a conta para o Malvadão, que já é o vice-líder. Olha, de todos esses resultados aí, aquele pênalti, coitado da Portuguesa, sempre ela é garfada, né? O Corinthians poderia ter vencido de 1-0 ou até 2-0, mas o pênalti no Fagner é muita brincadeira, né? Que palhaçada. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta com mais Donos da Bola. De volta com os Donos da Bola e agora a gente vai falar da eliminação vergonhosa do Brasil nas Olimpíadas do seu Ramon Menezes.
Dia histórico para o futebol brasileiro. Histórico pelo fracasso da seleção olímpica do treinador Ramon Menezes, que conseguiu pela segunda vez na história ficar de fora de uma edição das Olimpíadas. Tá achando pouco? A eliminação veio com uma derrota por 1-0 contra a Argentina. Aí realmente não tem como defender, né? Desde 2004 em Atenas, o Brasil não ficava de fora de uma edição das Olimpíadas. A seleção Sub-23 não empolgou em momento algum na disputa do pré-olímpico. Com um futebol pouco envolvente, a primeira fase foi de vitórias suadas contra Bolívia, Colômbia e Equador, além de uma derrota por 3-1 para a Venezuela na última rodada. Já no quadrangular final, mesmo com 2 vagas disponíveis, a seleção de Ramon Menezes conseguiu ficar de fora no grupo com Argentina, Paraguai e Venezuela. Com a derrota por 1-0 diante do Paraguai e vitória por 2-1 sobre a Venezuela, um empate seria o suficiente para classificar o Brasil. Mas o gol de Luciano Gondou aos 33 minutos da segunda etapa pôs fim ao sonho brasileiro. Vindo de 2 medalhas de ouro seguidas, a eliminação da seleção canarinho escancara o mau momento vivido pela CBF atualmente. Após as polêmicas na escolha de um novo treinador na seleção principal, a equipe está na 6ª colocação nas eliminatórias. Agora o trabalho de Ramon está sob análise e a CBF deve se manifestar sobre o futuro do treinador depois de uma reunião na volta do Brasil. Que fase! Aqui começam as nossas pequenas divergências, os donos da bola. Lucas BZK é 100% fora Ramon, né, Lucas? Não, sem futuro nenhum. Ele é péssimo. Ele foi péssimo em todos os trabalhos que ele fez. Agora é minha vez de desabafar. Ele foi péssimo por times que ele passou no Brasil. O rendimento nunca passou de 40% de aproveitamento, teve 29%. Na seleção, ele assumiu alguns jogos da principal. Também conseguiu perder de 4-2 para Senegal. Perdeu para um outro time sem expressão nenhuma. Foi mal. Todo o trabalho dele ele foi mal. E a CBF, como premiação, dá a seleção olímpica para ele tocar. E mais uma vergonha que já estava escrita aí. A gente já sabia que ia ser ruim. O time joga mal com ele. Os jogadores são bons, mas o time não tem padrão nenhum de jogo. Falei que aqui vinham as divergências, mas amanhã a gente fala mais sobre essa seleção Sub-23, sobre essa não classificação, sobre essa tristeza toda. Para você que vai para a Olimpíada, futebol brasileiro você não vai ver mais, assim como o basquete feminino, que também ficou de fora. Olha, agora a gente fala de mais uma polêmica no futebol. Cartão amarelo, vermelho e agora cartão azul. Será que vai para frente isso? O futebol mundial pode ter uma nova cor de cartão. A International Football Association Board, órgão responsável pelas regras, vai implementar um novo cartão no futebol. Segundo o jornal inglês Telegraph Sports, além do amarelo e vermelho, terá também um azul, para evitar reclamações e diminuir as faltas durante as partidas. A publicação informa que a punição da nova regra será ficar de fora do jogo por 10 minutos. Em caso de 2 aplicações, resultará em expulsão de campo, como acontece com um cartão vermelho. Um cartão amarelo e um azul também resultam em ficar de fora do duelo. Outra novidade que pode ser inserida no futebol é uma medida estilo ao que acontece no rugby. A IFAB estuda permitir que somente os capitães das equipes possam falar com os árbitros para evitar confusões. O burburinho causado pela possível implementação de um cartão azul nas regras do futebol fez a FIFA, entidade maior do esporte, publicar um esclarecimento. A Federação Internacional falou que os rumores são incorretos e prematuros, mas deixou em aberto a possibilidade dos testes nas ligas de categorias de base. A FIFA deseja esclarecer que os relatos sobre o chamado cartão azul nos níveis de elite do futebol são incorretos e prematuros. Quaisquer testes desse tipo, se implementados, devem limitar-se a testes de forma responsável em níveis inferiores, jogos das categorias de base. Uma posição que a FIFA pretende reiterar quando este item da agenda for discutido na Assembleia Geral da IFAB em 2 de março. A UEFA, através do presidente Alexander Ceferin, já se posicionou publicamente contra. Por isso, é improvável que a Eurocopa 2024 ou mesmo a próxima edição da Champions League adote um novo cartão. Abre aspas. Isso não é futebol, reclamou Ceferin em entrevista ao próprio Telegraph. No entanto, caso a IFAB decida
partida incluir o cartão azul nas regras oficiais do jogo, a UEFA será obrigada a adotá-la. Você acredita que o cartão azul pode ser uma solução? Não, só vai piorar. É punição dupla. O cara toma um azul, fica 10 minutos fora. Aí ele toma um amarelo, ele é expulso. Então é melhor tomar 2 amarelos. Toma um amarelo e continua em campo, né? Bora pras mensagens. Ligado no programa e, claro, acompanhando ela, que sou fã demais. O Thiago Olha Carlos aí, ó. mandou uma foto nossa, Thiago. Um beijo pra você. Almoçando. Ó o Zicão aí. E aí, Zicão, tamo junto? Boa tarde, Larissa, Lucas BZK. Grande vitória da Águia. Parabéns à SAF, comissão técnica, jogadores guerreiros. Segue o líder. Jogando demais. Wilson, no último Brasileiro tivemos o Botafogo comendo tudo e terminou em quinto. Fico alerta aos joseenses. Campeonato ainda está longe de acabar. Não preciso nem dizer que o Wilson deve ser taubatiano, né, Lucas? É verdade, mas ele tem razão nesse ponto, porque na hora do mata-mata é perigoso realmente. Não adianta nada você tá bem no campeonato e no mata-mata perder, né? Ó o Anderson aí, ó. Bom dia, Larissa BZK. Aqui é o Dão do Parque Industrial. O São José é o terror do Vale, está voando a águia. Melhoras, Larissa Murad. Obrigada, Anderson. Tem mais uma. Bom dia, amigos donos da bola. Um abraço a todos. São José joga bem em casa e fora. O próximo jogo tá marcado na Lua. Que isso? Que isso, velho? Olha, eu vou contrariar aqui, porque hoje, folga de carnaval, Caroline Rossazzi essa hora tá tranquila, em casa ou num bloquinho, mas aí temos a companhia dele, de Otávio Baldin, que não queria ser chamado por mim. Vou dizer aqui nos bastidores. Boa tarde, Otávio Baldin. Tudo bem com você? Como é que tá o seu carnaval? Esse figurino carnavalesco de Larissa Murad, fiquei até meio que sem jeito aqui, né? Hoje eu não vi muito no dress code do carnaval, né? Postei umas cores mais sóbrias para essa segundona de folia. E Larissa Murad, coloridíssima, linda, no nosso Donos da Bola, na companhia dele, do mestre BZK. Você viu? Que elogio, quantas coisas, viu? né? Depois de falar que não queria ser chamado por você, ele teve que elogiar. Mas ele veio aí e não gosta muito de carnaval, pelo visto, né? Já veio Adoro o carnaval. Você gosta do carnaval? Claro, demais. Verdade? Claro. Chocou o BZK. Fiquei chocado, achei que você não gostava. Eu sei que o Nicola gosta, que o Nicola nem apareceu aqui hoje. Completamente apaixonado, muito mais do que eu, né? É difícil alcançar esse nível de paixão de Cláudio Nicolini. Valeu, Baldinho. Bom jornal pra você. E amanhã você vai estar aí ou não? Não, amanhã é minha folga, merecida. Aí, né? Eu e a Laris vamos estar aqui. Descansar um Se bem pouquinho. que a Laris já folgou na sexta. Tchau, Baldinho. Valeu. Um beijo, depois dos nossos